Está ouvindo agora, Lino? Tá, perfeito. É que nós estávamos em silêncio mesmo. Pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Tá? Em função de ajustes logísticos, então, a sessão temática ela inicia às 11h04, nós estamos nesse horário agora. Então, nós vamos dar início à sessão de tema livre, intitulada Metodologia de Ensino, Treino e Esporte de Rendimento. A Laura e eu acompanharemos vocês ao longo dessa temática, então, até o meio-dia. Nós teremos a apresentação de 4 trabalhos hoje, e eu vou deixar para que as apresentações dos devidos trabalhos sejam feitas pelos próprios autores ao longo dos vídeos, tá? Nós temos 4 vídeos com as apresentações dos autores dos trabalhos. Eles fazem as suas devidas apresentações ali, então fica mais claro para vocês conseguirem entender do que se trata o trabalho, o título, bem como o nome dos autores. Nós só solicitamos a vocês que, por um melhor andamento dos vídeos e da sala, que mantenham ao longo das apresentações as câmeras e os microfones desligados. Após as apresentações, então, nós daremos início à sessão de perguntas ou mesmo dúvidas, caso vocês tenham em relação aos trabalhos. E aí sim, nós pedimos que vocês liguem as suas câmeras e os microfones quando forem usar a palavra. Tá bem, gente? Então, desejo uma boa sessão a todos nós. E, Laura, assim que tu quiseres passar... acho que faltou uma apresentação, né? Eu me chamo Roberto Klein, sou professor da Universidade Fevale, aqui de Novo Hamburgo, ministro da disciplina de esportes com raquete, bom, acho que a gente pode dar início agora, Laura. Oi, pessoal, meu nome é Camila Mato, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre adaptações para o ensino dos esportes de raquete, uma experiência em um projeto de extensão. Autores Eduardo Rodrigues Oliveira, Camila Mato, Thiago Leonardo e Luiz Vicente. Então, o projeto de extensão Escola de Esportes, ele aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele é um projeto muito esportivo, que ensina diversas modalidades, agrupando essas modalidades conforme a lógica interna de ensino dos esportes. Ele é oferecido gratuitamente desde o ano de 2019 para crianças de 6 a 10 anos de idade, e as aulas, elas acontecem 2 vezes por semana e tem 1h30 de duração. A equipe do projeto é formada por 3 alunos da graduação e 3 alunos docentes. E na unidade didática em questão, né, que a gente vai apresentar hoje, participaram 14 crianças. Então, a unidade didática ministrada que será apresentada hoje é a unidade de 2019/1, primeiro semestre de 2019, que tratou dos esportes de rede e parede. Em 19/2 foram os esportes de invasão, e em 2021/1 seriam os esportes de invasão novamente, mas as aulas tiveram que ser interrompidas. Então, a unidade didática de rede e parede, que a gente vai apresentar hoje, ela foi elaborada em conjunto com o coordenador e os graduandos, e foram utilizados recursos da pesquisação, e ela foi elaborada, como eu já falei, a partir da lógica interna das modalidades de rede e parede. O objetivo, então, do nosso relato aqui de experiência é apresentar a experiência com as adaptações dos materiais para que o ensino da lógica interna dos esportes de raquete pudesse ter sido alcançado. Então, como é que a gente fez? A gente desenvolveu essa experiência através da pesquisação. Então, a gente se reunia, refletia sobre as aulas
ia para a quadra, dava as aulas, se reunia novamente. Cada 2 aulas a gente tinha uma reunião para ir falando sobre todo esse processo e para discutir como é que seria feita as próximas aulas. E as reuniões também, as aulas em si, elas eram anotadas sempre no diário de campo dos participantes, que serviu como base para a gente discutir posteriormente cada uma delas. Então, a primeira adaptação que a gente precisou fazer foi a raquete, né? A gente tinha uma raquete bem grande de tênis, que não daria para as crianças, e também só tinha de tênis, né? A gente trabalhou várias modalidades, então cada criança tinha sua própria raquete de mão. Ela era feita de papelão, assim como dá para ver na foto, com elástico, e a mão ia ali no meio, exatamente como está na foto. Então, aqui tem a foto deles usando a raquete. O implemento ele também precisa ser adaptado. A gente usou bolas maiores e mais lentas para que eles pudessem manter a bola em jogo. Era um dos nossos objetivos, né? Então, ali tem uma foto de uma bola um pouco maior. A rede, ela era feita com elástico e a altura dela era adaptada conforme o objetivo de ensino da aula. Se a gente quisesse ensinar modalidades com pique, a rede ficava mais baixa. Se a gente queria ensinar modalidades sem pique, a gente elevava um pouco mais o elástico. Para a representação da modalidade sem pique, a gente teve a ideia de enrolar as bolas em sacolas plásticas, para que elas ficassem mais lentas e pudessem lembrar uma peteca, digamos assim. Então, a adaptação dos materiais tornou o jogo possível. A gente conseguiu alcançar os objetivos de ensino, que era jogar a bola no espaço vazio, de modo a dificultar a evolução do adversário, não importa qual modalidade a gente estava trabalhando, né? O objetivo dos esportes de raquete que a gente levou para as crianças era sempre esse. Então, os nossos temas de ensino foram, no ataque, marcar o ponto, criar espaços para atacar, e na defesa, defender os espaços e defender um ataque de modo que ganhasse tempo. As adaptações dos materiais, elas foram fundamentais para o sucesso da intervenção realizada. As crianças puderam se manter ativas durante todas as aulas e conseguiram jogar por mais tempo, obtendo sucesso tático e técnico conforme o nível de experiência e a idade de cada uma. Aqui tem uma foto, né? A gente tinha algumas raquetes ali de badminton, algumas petecas. A gente tinha uma raquete de mão que era de borracha, né, um pouco mais adaptada, mas todas as crianças tinham a raquete de papelão. A gente utilizava também bola de espuma, de tênis ali, uma bola maior de plástico, uma bola mais lenta e a nossa rede ali no cantinho da foto. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Heloísa Nóbrega Brock, faço parte do grupo interdisciplinar de pesquisa em esportes de raquete, sou graduanda em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje, junto com as professoras doutoras Larissa Galati e Thais Abelli, eu vim apresentar nosso trabalho intitulado Propostas de Tarefas Representativas para o Ensino e Treino do Tênis. Falando agora um pouco sobre a introdução, o ensino do tênis comumente se dá a partir de abordagens tradicionais, como analítica. O princípio analítico, ele se baseia no ensino a partir de situações fechadas. Essas, então, elas não apresentam variabilidade nos princípios do tênis, que seriam execução e tomada de decisão. Por outro lado, surgem as abordagens não tradicionais. Essas são sustentadas, então, pela utilização do jogo e centradas no jogador, nesse processo de ensino e aprendizagem. Segundo a pedagogia não linear, a PNL, as tarefas de treino, então, elas precisam ser representativas, simular o ambiente competitivo e dinâmico do jogo. No tênis, as tarefas representativas vão ser, então, exercícios em formas de jogos, que vão visar manter a relação entre as fontes de informação, que são geradas a partir da leitura do oponente e da bola,
e vão levar os jogadores a tomar essas decisões e as ações dos jogadores. Por exemplo, golpear de forehand, golpear de voleio, se deslocar, por aí vai. Então, nosso objetivo com esse estudo é propor tarefas representativas para o ensino e treino do tênis de campo. Agora, sobre a metodologia, então, se trata de um estudo de caráter descritivo propositivo, onde as tarefas representativas foram pautadas nos princípios da pedagogia não linear. Princípios da pedagogia não linear, então, são 5. O primeiro, a representatividade, diz respeito a fornecer situações práticas que vão simular o ambiente competitivo, respeitando o contexto dinâmico e variável do jogo. O acoplamento, informação-ação, que é estimular os jogadores a captarem as informações presentes no contexto de jogo e levá-las em consideração na hora de tomar suas decisões. A manipulação de restrições, que diz respeito a adaptar as regras ao nível de habilidade dos jogadores e ao conteúdo proposto no treino. A aprendizagem exploratória, que seria justamente incentivar e estimular os atletas a explorarem diferentes maneiras de solucionar o mesmo problema, buscando uma variabilidade funcional e buscar resolver diferentes problemas de jogo. E, por último, o foco atencional, que seria, então, não condicionar os atletas a seguirem respostas pré-definidas, incentivando a autonomia e respeitando a individualidade dos atletas. Então, agora falando dos resultados, nós vamos propor 3 jogos para trabalhar um elemento tático em comum do posicionamento de bola em ambiente específico. O primeiro jogo se trata de um jogo da velha. Cada metade da quadra vai ser dividida em quadrantes, formando um jogo. Os jogadores serão divididos, então, em 2 equipes, e o jogo se dará por uma disputa de 1 ponto, 1 contra 1 por vez, onde, para marcar o quadrante do jogo da velha, você tem que ter efetuado o ponto naquele exato local. Então, se a bola quicou no quadrante do meio, o adversário não foi capaz de devolvê-la, você marca o quadrante com a cone correspondente da sua equipe. As marcações vão acontecer de forma espelhada, para que fique fácil a visualização, e em seguida entram os próximos da fila para disputar o ponto. E eu ressalto principalmente a gestão do jogo, que vai corresponder fortemente com a manipulação de restrições proposta pela pedagogia não linear, relembrando para que o treinador ou a treinadora sejam capazes de adaptar o jogo, tanto para o nível do aluno, quanto para que o objetivo proposto pelo treino seja atingido. Então, ter 3 variações, né? Possível que os jogadores retirem a marcação dos adversários caso eles façam um ponto no quadrante que havia demarcado por outra equipe. Então, ele não substitui e coloca um cone da cor dele, mas ele retira da outra equipe. Sair da quadra formal, vai jogar sem rede, sem o implemento da raquete, adaptando a bola para uma de vôlei, uma de borracha, para que os jogadores sejam capazes de rebater utilizando as mãos. Ou então, só será marcado o quadrante caso seja realizado 3 pontos naquele local. Bom, o segundo jogo consiste em uma batalha naval, onde os jogadores serão divididos em 2 equipes. Os times receberão os coletes onde eles vão dispor na quadra conforme a estratégia deles, tendo em mente que o adversário vai buscar acertar esses alvos. Então, o objetivo do jogo é justamente conquistar todas as bases do time adversário. Para conquistar, o que eles têm que fazer? Os jogadores deverão acertar os coletes situados no chão durante a disputa do ponto. Para haver confirmação, esse mesmo jogador deverá vencer o ponto. Então, necessariamente, a última bola tem que ser ali, mas alguma bola durante o ponto tem que ter batido. Mas para você confirmar, você tem que ser o vencedor do ponto. Cada jogador representa a sua equipe em uma disputa de ponto, logo em seguida entre os próximos da fila, e após conquistar aquela base, aquele colete da batalha naval, ele é retirado da quadra. Novamente, a gente apresenta a gestão do jogo, tendo então coletes com uma bonificação, não sendo a única forma de pontuar, mas eles valendo a mais. Então, por exemplo, o ponto normal vale 1, qualquer lugar da quadra, nos alvos podendo valer 5, por exemplo. Coletes de cores diferentes, onde cada colete vale uma pontuação. Então, para justamente a gente oferecer para os jogadores oportunidades, eles pensarem onde é mais fácil de acertar, onde é mais difícil, onde eu coloco o colete que vale mais pontos, onde eu coloco o colete que vale menos pontos. A gente também pode dar número de coletes diferentes para as equipes. Isso é muito interessante para situações onde as equipes demonstram disparidade de nível, de habilidade, principalmente no jogo. Então, você dá número de coletes diferentes e torna o jogo competitivo para ambas as equipes, mesmo tendo essa diferença de habilidade.
ou aumentar e diminuir as áreas da batalha naval, ou seja, os alvos. Então, ao invés de ser o colete, dá demarcações maiores para que eles consigam realmente acertar. Para evidenciar o princípio do acoplamento informação-ação. A partir do momento que o treinador, a treinadora, propõe para os jogadores para eles posicionarem seus próprios alvos, pensando numa estratégia de onde o adversário possa apresentar maior dificuldade na colocação de bola, o treinador está pedindo para que ele leia as informações que o jogo está propondo para ele e ele toma uma decisão a partir disso. Então, a gente está trabalhando justamente o princípio do acoplamento informação-ação. Além disso, evidenciando também o princípio do foco atencional, dos jogadores não buscarem uma resposta pré-definida, o treinador ou a treinadora estimulando a autonomia deles de pensar numa estratégia e de colocá-la em prática, né? Executá-la, tomar uma decisão e executá-la. Bom, o último jogo, os jogadores vão ser divididos em trios, os alvos serão posicionados pelos próprios jogadores de acordo com suas estratégias. A equipe tem até 3 toques para passar a bola para o outro lado da rede. Eles vão usar o implemento da raquete, normalmente. Vão ser disputados sets de até 10 pontos. E ponto normal, vale 1. Fiz ponto em qualquer lugar da quadra, 1 ponto. Fiz o ponto no alvo, 5 pontos. E aqui a intenção é justamente exagerar na pontuação do alvo para que eles busquem. Então, se eles acertarem 2 vezes o alvo, eles já venceram aquela rodada. A gestão do jogo, né? Se eles estiverem apresentando dificuldade para sacar da linha de fundo, colocar eles para sacarem da própria linha de serviço, ali da frente, mas manter o saque cruzado, normal. Diminuir a quantidade de toques até chegar no 1, né? Ou seja, no direto, simulando o jogo formal. Diminuir a quantidade de jogadores, então passar para 2 contra 2, 1 contra 1. E, por último, liberar os corredores do jogo de duplas. Além disso, mais uma vez, você pode variar o número de alvos de uma equipe para outra se haver disparidade de habilidade. Bom, todos os jogos aqui apresentados, eles também contemplam o princípio da representatividade, a partir do momento que eles simulam o ambiente competitivo e dinâmico do jogo. Para evidenciar, então, o princípio da aprendizagem exploratória, o treinador ou a treinadora que está expondo seus atletas a diferentes situações para trabalhar um elemento tático em comum, está estimulando os jogadores a buscarem diferentes soluções para um mesmo elemento tático. Como também estimulando os jogadores a buscarem soluções para diferentes problemas, a partir dos jogos com propostas diferentes para o mesmo elemento tático. Então, concluindo aqui, as tarefas propostas podem, sustentadas pela pedagogia não linear, estimular a criatividade dos alunos na busca de solução de problemas, explorando movimentos funcionais para expandir o acervo de respostas, trazer individualidade e humanização para o esporte, uma vez que vai levar em consideração o nível dos alunos e contexto de jogo. Por último, a gente tem aqui, então, as referências utilizadas para esse estudo. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou Gustavo Iocota, trabalho Desigualdade de Gênero, um imperativo no tênis de mesa brasileiro de alto rendimento. Este trabalho foi feito em parceria com Atila Naoki, Vanessa Kaori e Marco Bettini. Somos todos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. De início, é importante contextualizar um pouco da trajetória do tênis de mesa feminino no Brasil. Encontramos na literatura que as nossas mesatenistas foram alijadas de 13 edições do Campeonato Mundial, desde 1949 até 2005. Elas também ficaram de fora do latino-americano por 14 anos. Temos, então, uma trajetória marcada pelo descaso. No que se refere à representatividade, atualmente, homens são 80,7% dos atletas filiados à CBTM e 90% dos treinadores licenciados, enquanto as mulheres encontram-se subrepresentadas em ambos os casos. Ora, sabemos que, historicamente, as mulheres foram excluídas do esporte, tiveram seu protagonismo silenciado. E um dos principais argumentos utilizados para isso era o de uma suposta natureza feminina, que embutia às mulheres características como a delicadeza e a fragilidade. Com o passar do tempo, esses mitos caíram por terra. Entretanto,
o esporte contemporâneo, que substitui o esporte moderno, herdou diversos conflitos segregadores, como, por exemplo, os conflitos de gênero. Portanto, é possível dizer que ainda hoje o esporte contemporâneo é um fenômeno generificador, pois homens e mulheres encontram-se em uma instituição de normas, valores e regras diferentes. Uma abordagem sociológica para entender esse cenário é a do francês Bourdieu. Em sua obra Dominação Masculina, Bourdieu dizia que aos homens e mulheres são empregados diferentes papéis sociais, todos eles culturalmente construídos. E esses papéis sociais beneficiariam os homens em detrimento das mulheres, graças a uma relação de violência simbólica, ou seja, uma violência velada, que passa despercebida, mas que perpetua diferentes relações de poder entre os gêneros. Sendo assim, o nosso objetivo com este trabalho era investigar as questões de gênero no tênis de mesa brasileiro de alto rendimento. Esperávamos responder as seguintes perguntas. Afinal, as oportunidades profissionais continuam sendo influenciadas pelo gênero? A dominação masculina encontra-se naturalizada entre os atletas? Homens e mulheres possuem a mesma dificuldade para alavancar suas carreiras esportivas? Pois bem, para isso utilizamos uma metodologia de pesquisa qualitativa, observacional e analítica, e a amostra foi o Rating A Nacional de 2020, uma categoria de pontuação elevada que abrange os melhores mesatenistas do país, inclusive atletas que já disputaram os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. No total, tivemos a participação de 19 homens e 19 mulheres. E os questionários aplicados eram de autoria própria, sem distinções para os gêneros. Cada questionário tinha 28 perguntas e um termo de consentimento para preservar os nossos participantes. Chegamos a resultados muito interessantes e vamos compartilhar agora, neste trabalho, os mais relevantes. Bom, apenas 47,4% das mulheres se dedicam exclusivamente à carreira esportiva, ou seja, mais da metade das mulheres estão com outras profissões, com outras ocupações que não estão relacionadas ao esporte. 42,1% delas estão com pós-graduação concluída ou em andamento, enquanto nenhum homem encontra-se na mesma situação. E a maioria das mulheres não consegue sustentar a carreira esportiva apenas com a remuneração de atleta, 73,7%, um número significativo. No que se refere às impressões individuais, durante treinamentos e competições, vimos que as mulheres se sentem mais subestimadas do que os homens pelos treinadores de oponentes, experienciando também mais insegurança para arriscar jogadas de habilidade. Nesse mesmo sentido, 68,4% das mulheres sentem-se muito cobradas em relação ao seu desempenho nas competições, e 21,1% sentem-se muito cobradas em relação a fatores externos, tais como família, treinador, amigos e destaque social. Bom, cabe dizer que, em todas essas análises, os homens encontravam-se com números muito inferiores. Não dava nem para comparar as experiências, as impressões dos homens com as impressões das mulheres. Bom, também vimos que as mulheres estão em desvantagem nas oportunidades de patrocínios privados e treinamentos no exterior. São dois fatores essenciais para o desenvolvimento da carreira esportiva e para o aprimoramento técnico e tático. 47,4% das mulheres já sofreram algum episódio de assédio nos espaços da modalidade. Aqui levantamos um alerta, pois este é um dado preocupante. E 36% dos homens não reconhecem a desigualdade de gênero no tênis de mesa, enquanto 100% das mulheres pensam o contrário. Logo, de antemão, a gente já percebe que parece que os homens e as mulheres, embora estejam numa mesma modalidade, dividindo os mesmos espaços, parecem estar vivendo realidades completamente diferentes. Discutindo esses resultados, nós levantamos algumas hipóteses, como, por exemplo, a de que as mulheres recorrem ao mercado de trabalho tradicional e precisam dar continuidade aos estudos por conta das barreiras e dificuldades que elas encontram no campo esportivo. Então, elas precisam buscar segundas opções, vias extras, para que possam ter aí alguma perspectiva de futuro, enquanto os homens conseguem prolongar suas carreiras esportivas, graças às condições mais favoráveis que eles encontram. Bom, acreditamos que a cobrança excessiva e a falta de confiança das mulheres são barreiras psicológicas, afinal elas estão ocupando espaços historicamente dominados por homens. Sabemos muito bem que a tradição esportiva é masculina e que ainda hoje, como vimos nos dados, os homens estão dominando os ambientes da modalidade. Portanto, é comum que as mulheres se sintam com mais insegurança, infelizmente. Da mesma forma, o gênero feminino sempre teve que apresentar excelentes desempenhos nas competições disputadas para obter o mesmo destaque social e reconhecimento dos homens, certo? Então, sabemos que hoje, as mulheres, quando vão para a televisão, dar entrevistas às atletas, etc., elas são muitas vezes
retratadas por atributos físicos ou por outras características que não são tão relevantes quanto o próprio desempenho esportivo. Então, isso é algo cultural que, infelizmente, tira o espaço e silencia o protagonismo do gênero feminino no esporte. É normal que elas se sintam, então, mais cobradas, com um sentimento de obrigação, certo? Porque elas sabem que precisam de um desempenho muito melhor para ter o mesmo tipo de visibilidade dos homens. E discutimos também que as diferentes oportunidades profissionais perpetuam a desigualdade de gênero. Isto é, enquanto as mulheres continuarem com menos patrocínios e menos oportunidades de treinamentos no exterior, a desigualdade de gênero não vai sumir. Muito pelo contrário, ela vai persistir. E não podemos cobrar ou esperar resultados semelhantes se as oportunidades são desiguais, não é mesmo? Bom, tal qual a teoria borgesiana, vimos que a assimetria existente encontra-se naturalizada. Ou seja, 36% dos homens não reconhecem a desigualdade de gênero. Isso dá margens para a reprodução de preconceitos. Sabemos muito bem como o machismo encontra-se enraizado não só nos ambientes do esporte, como também em toda a sociedade. E é por isso que as mulheres não estão seguras nos espaços do tênis de mesa. Nós vimos que um índice alto de mulheres já sofreu algum tipo de assédio. Portanto, os ambientes do tênis de mesa, os espaços do tênis de mesa, são hostis para as mulheres. Elas não estão seguras e elas não estão se sentindo bem. Por isso, o seu desempenho pode ser também prejudicado. São situações que os homens não enfrentam. Bom, podemos concluir então, diante de tudo que foi levantado aqui, que as mulheres encontram-se em desvantagem. Em todas as temáticas analisadas, elas estiveram em desvantagem. Portanto, já respondendo às perguntas que nós levantamos nos objetivos, sim, o tênis de mesa continua tendo como imperativo a desigualdade de gênero, pois o gênero feminino enfrenta muito mais dificuldades para alavancar suas carreiras esportivas. Barreiras muitas vezes invisíveis, outros impedimentos explícitos que sim dificultam as carreiras das mulheres no Brasil e no tênis de mesa, logicamente. Bom, como dizia também a teoria borgesiana, uma vez que essa desproporcionalidade das relações de poder passa despercebida, o status quo permanece inalterável. Então, enquanto essa situação toda de desigualdade continuar naturalizada, passando despercebida principalmente pelos homens, o cenário não vai mudar, até porque sabemos que os homens são maioria nos espaços do tênis de mesa. Portanto, uma solução seria urgentemente trazer mais mulheres para atuar na modalidade. Com mais mulheres, esse cenário seria transformado. Teríamos espaços mais seguros, mais confortáveis. Consequentemente, as experiências das mulheres seriam mais positivas e elas teriam também um desempenho melhor dentro das competições do tênis de mesa. Finalizamos, então, deixando claro que, para além de uma contribuição sociológica, este trabalho também visava despertar questionamentos para a conscientização do tênis de mesa brasileiro, dos atletas, dos dirigentes, dos treinadores, que não podem se omitir diante do que levantamos aqui. Pelo contrário, é preciso pensar e buscar soluções que transformem esse cenário, começando pela inserção de novas mulheres na modalidade. Muito obrigado. Essas são as referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Olá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, eu sou psicóloga clínica, psicóloga do esporte, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Correlação entre autoeficácia e performance física entre jovens tenistas gaúchos, que foi produzido em conjunto com os colegas aqui citados, Bruna Volman, Rodrigo Silveira, Hanna Aires e Thiago Leonardi. Então, a autoeficácia é um conceito que foi proposto pelo psicólogo Albert Bandura, no contexto da teoria social cognitiva, que é do mesmo autor. A teoria social cognitiva compreende que o funcionamento do ser humano é resultado da influência recíproca entre esses três fatores aqui citados.
entre o comportamento, entre o ambiente em que esse indivíduo está inserido e entre a cognição, ou seja, os processos de pensamento, o sistema de crenças que esse indivíduo tem. Então, nesse contexto, o Bandura caracteriza a autoeficácia não como as habilidades que o indivíduo tem em si, mas como as crenças e os julgamentos que esse indivíduo tem acerca da sua capacidade de executar essas habilidades em um determinado contexto. Em outras palavras, não diz tanto respeito ao que eu tenho, mas o que eu faço, o que eu acredito que eu possa fazer a partir do que eu tenho. Desde que o Bandura propôs a noção de autoeficácia, esse conceito começou a ser estudado também em outros contextos, como no comportamento humano nos esportes, em pesquisas que foram muito encabeçadas desde o início pela professora Débora Feltz, aqui citada no slide, que inclusive estudou com o próprio Albert Bandura. Hoje em dia, a autoeficácia é considerada como um dos construtos mais importantes para a compreensão das realizações e da motivação dos atletas. Nesse contexto, se entende que as crenças de autoeficácia dos atletas têm forte relação com as escolhas das atividades esportivas, dos desafios em que esses atletas vão se colocar ou não, e também da quantidade de esforço e de persistência que esses atletas vão ter uma vez que já inseridos nas atividades, principalmente quando diante de obstáculos e de dificuldades nesses empreendimentos esportivos. Então, os objetivos do nosso trabalho foi, em primeiro lugar, identificar o perfil de autoeficácia de jovens tenistas pertencentes a um esportivo da cidade de Porto Alegre, e também verificar a correlação entre a autoeficácia e o desempenho desses tenistas nos testes físicos de arremesso de medicine ball, sprint de 20 metros e line drill test. Então, nós tivemos 38 tenistas participando do estudo. A média de idade desses tenistas foi de 13,8 anos. Foram tenistas de ambos os sexos e pertencentes a um clube esportivo aqui da cidade de Porto Alegre. Todos os tenistas participam de competições aos níveis estadual, nacional e internacional. Os instrumentos utilizados na coleta foram a escala de autoeficácia geral, e todos os tenistas também realizaram os testes físicos de arremesso de medicine ball, sprint de 20 metros e line drill test. Na análise estatística, foi realizada a estatística descritiva e as médias das dimensões que compõem a escala de autoeficácia foram comparadas a partir do teste Udman-Whitney. Em seguida, para calcular as correlações entre as dimensões da escala de autoeficácia e os testes físicos, foi realizada a correlação de Spearman. Então, em relação ao perfil de autoeficácia, encontramos aqui as maiores médias, sendo que a maior média foi para a dimensão de esforço, a segunda maior média foi para a dimensão de persistência e a terceira maior média foi para a dimensão de iniciativa. Sobre a correlação entre a autoeficácia e os testes físicos, nós identificamos que somente os testes sprint de 20 metros e line drill test apresentaram correlações significativas com as dimensões da escala de autoeficácia, sendo que o teste sprint de 20 metros e o teste line drill apresentaram correlação moderada negativa com a dimensão iniciativa, e esses dois mesmos testes apresentaram correlação moderada positiva com a dimensão de esforço. Então, em relação aos resultados encontrados nas dimensões de iniciativa e de esforço, em consonância com os achados da literatura, percebemos que a autoeficácia é determinante para a decisão inicial de executar determinada ação, bem como para a quantidade de esforço a ser empreendida e para a persistência diante dos possíveis obstáculos. Pensando na autoeficácia para o desempenho esportivo, encontramos que a performance, o desempenho dos atletas nos esportes,
é um resultado de uma combinação entre as escolhas que os atletas fazem em se envolver em determinada atividade, o que estaria relacionado à dimensão de iniciativa, de proatividade, né, em se envolver em determinada ação esportiva, e entre o esforço e a persistência que os atletas vão ter uma vez que já estão inseridos em alguma tarefa, o que estaria mais relacionada à dimensão de esforço que nós investigamos, ou seja, ao longo prazo. Então, verificamos que apenas os testes de membros inferiores, ou seja, o line drill test e o sprint de 20 metros, tiveram correlações significativas com dimensões de alta eficácia, sendo que a correlação foi negativa com a dimensão de iniciativa e a correlação foi positiva com a dimensão esforço. Nós concluímos a partir dos resultados que a relação inversa de correlação entre a dimensão de iniciativa e os resultados dos testes físicos é satisfatória no que diz respeito ao desempenho desses tenistas, visto que esses testes aplicados, em que nós tivemos resultados significativos, são de curtíssima duração de tempo, ou seja, quanto menor for o tempo de execução do teste, melhor foi o desempenho do atleta nesse teste. Em outras palavras, são testes que exigem dos atletas maior proatividade, maior iniciativa, em detrimento de esforço, que seria uma dimensão mais importante em testes de longa distância e não testes de curta duração, como esses em que nós obtivemos esses resultados significativos. Aqui são as referências utilizadas para a apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção. Perfeito, pessoal. Então, a gente encerrou as apresentações dos trabalhos. Nós solicitamos que os apresentadores abram suas câmeras, os microfones, assim que forem falar, e os demais também podem ficar à vontade para fazer o mesmo. Eu queria iniciar, então, dando os parabéns, primeiramente aos apresentadores dos trabalhos, né, as apresentações bem claras, tão fáceis de compreender. Eu queria estender os parabéns aos autores, parceiros dos trabalhos, né, os trabalhos de altíssima qualidade, atuais, relevantes para o nosso contexto, né, e muito bem realizados. Então, enquanto membro da comissão científica do evento, é uma satisfação poder fazer parte dessa sessão temática. Tá? Então, fica aqui os meus parabéns para vocês, a todos vocês. E, a partir desse momento, então, a gente inicia para as perguntas dos ouvintes. Então, pessoal, assim que vocês tiverem alguma questão, vocês, por favor, podem abrir o microfone, câmera e falarem, ou mesmo digitarem no chat. Rodrigo, você tem uma pergunta para fazer? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo Yokota. Eu sou treinador da cidade de Rio Claro, vejo muitos vídeos dele, é um ótimo atleta, e belo trabalho, bela apresentação, um tema muito delicado, né, que você comentou. E a minha dúvida é o seguinte, qual que é a visão, na sua visão, de não ter treinadoras no alto rendimento para que esse tipo de assédio, fomente mais a participação das atletas de alto rendimento. Porque eu, como treinador aqui da cidade, a gente vê o alto rendimento, não se tem técnicas referências para que essas moças possam se desenvolver e praticar o esporte. Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí pela sua pergunta, pela sua mensagem. Então, como você sabe bem, né, você está inserido no tênis de mesa de alto rendimento, realmente não há muitas mulheres treinadoras, elas são sempre exceções. Eu dei muita sorte, porque a minha primeira treinadora foi uma mulher, a Mônica Dotti, que é excelente na formação de base, mas depois eu nunca mais vi nenhuma mulher nos clubes por que passei. Então, eu acredito que isso é uma preocupação, né? A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, enfim, as entidades esportivas
e os próprios clubes têm que se preocupar com isso, começar a formar mais treinadoras, porque com mais mulheres atuando como treinadoras, a gente vai ter um ambiente mais receptivo para outras mulheres, né? Muitas vezes o treinador, ele acaba sendo a referência, então faltam referências nesse sentido também, são pouquíssimas treinadoras, e eu acho que uma coisa vai impactar a outra, ou seja, se a gente tiver mais mulheres treinando, a gente vai ganhar mais atletas, consequentemente, mais atletas vão querer seguir com a carreira de treinadora futuramente, né? Então, e também o problema, né? O problema não é só, ou seja, o problema não são os homens, o problema é essa representatividade, só tem homem. Então, uma mulher que quer começar a jogar tênis de mesa, ela vai num centro de treinamento e ela vê lá, tem 2 mulheres e 20 homens, né, que é uma coisa muito recorrente em São Paulo, ela vai abandonar a modalidade. Então, também vai lá, pouquíssimas mulheres e tem 4 treinadores homens. E aí, às vezes, esses homens ainda fazem algumas piadinhas machistas, eu presencio isso constantemente. A mulher, ela não se sente bem recebida, né? Pelo contrário, ela vai procurar uma outra atividade. E no caso do alto rendimento, por exemplo, esses casos de assédio, eles podem acarretar traumas psicológicos, ou seja, tem atletas que já pararam de jogar por causa dessas experiências muito negativas que elas tiveram. Então, mais mulheres atuando como treinadoras, só consequências positivas. Eu acho que é urgente, vai melhorar muito os ambientes, né? Melhorar muito as relações que a gente encontra no tênis de mesa. Infelizmente, hoje, as mulheres elas não se sentem bem. Elas se sentem o tempo todo ali ameaçadas, tendo que se preocupar com certas atitudes. Então, essa mudança é urgente. Mais alguma questão, pessoal? Gustavo, já que a bola está contigo aí, tá do teu lado da mesa, tá? Eu tenho uma questão que situações práticas, que ações que nós poderíamos ter de uma forma mais concreta, né? Eu vejo que uma das tuas conclusões é, bom, nós temos que colocar mais mulheres lá. Mas e como fazer isso? Quais são as medidas, as ações que tu julga mais interessantes e mais execuíveis de serem feitas agora, para ontem? Olha, eu acho que primeiro eu deveria começar com a exceção de mulheres como treinadoras. E nesse sentido, eu tenho que reconhecer que a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, ela está acertando, porque recentemente ela promoveu uma série de campanhas de marketing nas redes sociais para conscientizar os atletas, e ela também estipulou ali cotas, né, na formação de treinadores. Então eles desenvolveram a Universidade de Tênis de Mesa, inclusive a Thaisa está por trás disso, Thaisa Belli, e para mim essencial, muito, muito bem feito, né? Convidando novas atletas, colocando ali cotas. Foi uma primeira experiência, acredito que no futuro a gente vai ter cada vez mais mulheres participando. E essa campanha de conscientização também da CBT, eu acho que foi muito importante, porque é um assunto que passa despercebido, como eu disse, né? Os atletas, os treinadores, principalmente homens, não têm ideia que metade das mulheres já sofreram assédio. Então, infelizmente, essa é a realidade. E acho que a partir dessas campanhas de conscientização, pelo menos a gente vai despertar esse questionamento, vai fazer os atletas, os treinadores parar e pensar, opa, realmente tem algo errado, né? Então a gente pode ver aí resultados nas atitudes dos atletas e com a formação de novas treinadoras, a CBTM está fazendo isso, eu também acho que é uma medida prática aí que vai trazer resultados. Agora a gente não pode se contentar com isso também, né? O problema é evidente, então a gente tem que buscar mais medidas práticas, eu acho que pensando mais além, aí vai de uma coisa também dos clubes privados de tênis de mesa, daqui da minha região, por exemplo, tentar facilitar a entrada de mulheres, né, porque no contexto amador, a gente vê menos mulheres ainda. Apenas a título de curiosidade, nas competições amadoras de São Paulo, ao invés de ser 20% de mulheres como atletas, esse número cai para 15%. Então, os clubes privados daqui, eles deveriam facilitar a entrada de mulheres, de repente com descontos, com atividades especiais. Como eu disse, hoje a mulher ela vai praticar o tênis de mesa por recreação e ela entra no clube e só tem homem lá, né? Então os próprios treinadores dos clubes privados têm que pensar nesse sentido, se reinventarem para que eles facilitem aí a entrada de mulheres. Essa é a minha opinião, mas é complicado, eu sei que não vai acontecer da noite para o dia, né? É um problema estrutural.
Excelente, Gustavo, bem pontuado. Acho que essa visão clara é muito importante para a gente tentar contribuir da melhor forma, né, e o mais rapidamente possível, né. Eu queria até aproveitar e fazer um pouco dessa transposição para o meio acadêmico também, né. Quantos de nós não estamos acostumados a ter professores e não professoras, muitas vezes no ensino superior, mas mais ainda, né, ter sempre uma tendência de falar o autor e não a autora, né? Eu acho que vocês podem me desmentir a qualquer momento aqui, né? Se por algum momento não houve essa situação ao longo da vida acadêmica de vocês. E ao mesmo tempo, eu vou te dar uma cutucadinha bem de leve, tá, Gustavo? Bem leve mesmo, né? Até porque o Bourdieu, ele é excelente, é um autor muito bom, né, e ele traz ali como principais influências o Estado, a família, a igreja, né, como fontes, de fato, de uma reprodução estrutural desses comportamentos. E aí, uma última perguntinha, por que não trazer uma Judith Butler ou a Simone Beauvoir também para uma discussão, né, trazer uma autora, né? Então, fica essa cutucadinha leve aí, que eu acho que é importante também a gente pensar um pouco nesse sentido. Se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, tá, Gustavo? Não, concordo. A escolha do Bourdieu foi mais pensado ali com o nosso orientador mesmo, que ele era nosso professor de uma disciplina de Sociologia do Esporte. Como a gente já estava estudando isso na graduação, a gente já estava bem inserido ali na teoria bourdieusiana, a gente optou por pautar as nossas discussões na teoria dele. Mas concordo contigo, é uma provocação super válida. As autoras que a gente utilizou no nosso artigo, né, que a gente está sendo produzido, para discutir esse assunto, tem a Silvana, que é do Rio Grande do Sul, a gente usou muito ela no nosso artigo, né, então é lógico, a gente tem que escutar elas que experienciam, que sabem o que é isso, né? A gente está só se baseando aqui no que a gente ouve, está escrito, mas a gente não experiencia nada disso. Como eu falei, os homens, eles não têm ideia, né, de que é se preocupar com árbitros, com treinadores, te olhando esquisito, isso a gente nem imagina, uma coisa que nem passa. Perfeito, Gustavo, isso não desmerece nada o trabalho, acho que é bom para a gente dialogar aqui, né? Parabéns de novo, viu? Pessoal, mais alguma questão para os demais trabalhos? Acho que o João está com a mão levantada. João, quer fazer sua pergunta? Oiê, tudo bem, gente? Eu queria apenas perguntar, dar um lugar de fala para as mulheres relatarem sobre essa questão, porque acho que é justamente para elas falarem. E aí, o homem discutindo sobre a mulher é sempre diferente. Então, meninas, vocês que aplicaram o trabalho, vocês que dão aula, qual é a resistência que vocês sentem, qual é contato com os alunos, respeito, e que vocês sentem isso, meninas? Bom, vou começar já que ninguém abriu, né? Bom, já fui treinadora da Atlética, né, de engenharia, e eu sentia que o tempo todo eu precisava me provar. Eu precisava mostrar que, tipo, eu era suficiente para estar ali, que eu sabia o suficiente para estar ali naquele posto. Enquanto, tipo, eu conversava com os meus amigos que estavam nessa mesma posição, também de alunos da graduação, e eles não sentiam isso, que eles precisavam se provar. Tipo, eu sou uma mulher e eu estou ensinando sim você. Então, acho que a gente passa por isso, e às vezes a gente passa até a se questionar. Então, não é só dos outros. Às vezes eu achava que eu não podia estar ali. A gente se auto-sabota com essa ideia. Olá, bom dia. Vou concordar com a Heloísa, eu trabalho com tênis, trabalho numa academia de tênis, é um lugar que eu já estou inserida faz anos, né, faz um bom tempo, e eu sinto que foi um espaço que eu fui conquistando, assim, demorei anos realmente para ir conquistando e ganhar a confiança, assim, dos alunos, das pessoas com quem eu trabalho lá. Não preciso nem falar, sou a única mulher que trabalha lá, e boa parte dos alunos que a gente tem lá, assim,
eu diria 95% são homens. Então, as mulheres buscam menos também esse espaço, né? E, então, realmente, assim, há um problema estrutural que a gente tem, né? E a gente tem que buscar formas de fomentar a participação feminina, o ingresso das mulheres nos esportes, que também é menor que o ingresso dos homens, né? Os homens se envolvem, são mais estimulados pela família, né? Por todo um contexto para participar mais de esportes do que as mulheres, né? E os homens também permanecem por mais tempo nos esportes, né? É o que eu vejo. Então, concordo com todos aí, é uma discussão muito importante mesmo e urgente, né? Que a gente tem que fazer. Eu vou aproveitar, então, agora que a bola está do lado da quadra da Marcela. Marcela, se tu puder nos dizer em relação ao teu trabalho, se vocês já fizeram ou estão pensando em fazer outro tipo de correlação para além da dimensão física ali, né, do condicionamento físico, dos testes físicos com a escala de alta eficácia, e se ao mesmo tempo tu puder, junto na fala, explicar um pouquinho sobre o instrumento, quantos itens ele tem, a forma de coleta ali, né, se é escala Likert, se não é, esses detalhes, se tu puder nos esclarecer, eu agradeceria. Então, existem muitas escalas de autoeficácia, né, já validadas, inclusive. O Bandura, inclusive, fez, né, um guia para a criação de escalas de autoeficácia, né, essa escala de autoeficácia que a gente aplicou foi desenvolvida lá no início da década de 80, né, uma escala com 12 itens, e é uma escala que tem 12 sentenças, né, e aí os atletas e as atletas têm que responder, né, se discordam fortemente até concordam fortemente. A escala tem 3 itens de avaliação, então o item de iniciativa, o item de esforço e o item de persistência, né, cada um dos itens tem 4 questões, né, então eles tinham que responder o quanto concordavam ou não com aquelas afirmativas. Por exemplo, então, uma das afirmativas, né, se alguma coisa parece muito complicada, eu nem preocupo em tentar. Então, essa afirmação, por exemplo, investigava o quanto, né, discordam ou concordam com isso, investigava a iniciativa, né, então, se algo me parece muito desafiador, eu não vou nem tentar me envolver nessa atividade. Sobre as correlações, eu acho que uma limitação do estudo, né, foram aplicados testes de curta duração, né, então, o arremesso de medicine ball, o line drill test e o sprint de 20 metros, né, são testes que duram segundos, né, então eles estão bem mais relacionados com essa capacidade de iniciativa, né, de eu querer muito, de eu ter essa proatividade de dar aquele gás naqueles poucos segundos, né, de execução do teste. Eu acho que seria muito interessante fazer uma correlação com testes também de mais longa duração, por exemplo, um teste de ioiô, né, um teste que dura mais tempo e que a gente conseguiria ver mais essa questão do esforço e da persistência ao longo do tempo, né, eu acho que isso foi uma limitação, né, até porque as partidas de tênis, né, são partidas que duram muito tempo, né, então, acredito que o esforço e a persistência, né, seriam bem interessantes de serem investigados nessas correlações com outros testes, né, acho que seria bem interessante. Perfeito, Marcela, obrigado. Acho que tem a Cássia com a mão levantada, isso? Cássia? Oi. Tudo bom? Tudo bem, Cássia, tu tens uma pergunta? Não, só agradecer e falar que muito bons os trabalhos apresentados aí, e que a gente está precisando disso, e bastante mulher ainda também como técnica, e acho que o que o Gustavo falou e que todos falaram, que eu acho que é isso mesmo. Precisamos incentivar mais a mulherada aí para estar mais aí em ação. Tá? Gratidão a todos vocês aí. Valeu. Perfeito, obrigado, Cássia.
Eu ratifico a indicação que a Heloísa colocou ali sobre o material, é realmente bem legal, bem bom mesmo. E, Heloísa, eu aproveito para também te fazer mais um questionamento a respeito do teu trabalho, tá? Que diz respeito ali ao ensino tradicional, que a gente sabe que é muito presente, né? E tu sugere ali as tarefas representativas como um meio de fugir um pouco desse ensino tradicional. Para aqueles que conhecem apenas o modelo tradicional, como eu vou abordar alguma orientação técnica dentro desse sistema? Bom, geralmente as pessoas são resistentes, né, a esses modelos, porque tem gente extremista que acha, não, a técnica não é importante, mas não é isso que eles tratam, tipo, nenhuma metodologia, uma abordagem não tradicional quis dizer que a técnica não é relevante, ela só vem através do próprio jogo. Então, o aluno ele vai primeiro entender o que ele precisa fazer, para depois ele vai entender como. Então, por exemplo, se ele está jogando com alguém que está subindo para a rede, umas alternativas pode ser o lob. E ele vai ler isso durante o jogo e aplicar. E daí, na hora que ele for aplicar, a partir da própria experiência dele, obviamente não estou excluindo a postura do treinador ou da treinadora, né? Como eu falei, eles têm que saber muito bem manipular as restrições para que o objetivo do treino seja atingido, mas justamente aprender primeiro o que você tem que fazer para depois o como. Então, a técnica está incluída sim, mas a partir do jogo, com um objetivo. Perfeito, Heloísa, porque às vezes fica um pouco, né, no ar, o pessoal não vê a função e não entende como seria essa abordagem, né? Por fim, acho que a gente pode passar um pouquinho para perguntar para o Eduardo ali, né, Laura, bem rapidamente. Eu acho que, eu não sei, Eduardo, qual a tua vivência nos esportes de raquete, né, mas como tu trata de um relato de experiência, como que essa vivência para ti foi transformadora, o quanto que transformou esse período para ti, enquanto relato de experiência, o pré e o pós, né, quem era o Eduardo antes e pós a realização do projeto lá com a pesquisação e as crianças. Bom dia a todos. Então, agradeço a pergunta do Roberto, porque realmente foi uma experiência muito, muito interessante para mim, porque antes da intervenção que a gente realizou no projeto, ali como a gente relatou, eu tinha contato mais com o tênis, muito mais do que com outras modalidades que eu já jogava desde criança no tempo de lazer, não com tanta frequência, mas jogava e já tinha ensinado também em outros locais de atuação. Então, foi muito interessante, tanto no planejamento e nas adaptações que a gente teve que fazer, né? Eu enxergo que o trabalho que a gente realizou pode ser muito bem realizado em escola, principalmente, né? A gente adaptou todos os materiais. E como a gente trabalhou em cima da lógica interna, né, além de dar aula do aprendizado na prática, eu tive que ir atrás também, né, de informação, porque as outras, eu até estava discutindo isso em outros momentos aqui com os colegas, né, durante o congresso, mas eu não tinha conhecimento, por exemplo, de badminton, de squash, fui atrás e dei a aula ali, não tive problema, então foi muito enriquecedor para mim, e acho que para a Camila também, que a Camila também deu a aula junto comigo, né, que é a colaboradora junto na escrita do relato, tanto que ela apresentou, né, ela apresentou o vídeo, né, a gente acabou organizando assim, acho que foi muito enriquecedor ter toda essa experiência aí, e para levar para onde a gente for atuar agora, né. Poder atuar sem problema, sabendo toda a lógica e como aplicar isso na prática. Muito bem, Eduardo. E essas experiências, elas são válidas, eu sempre gosto de indicar também, né, enquanto, falando para alguns acadêmicos aqui presentes, né, poder fazer parte dos projetos de extensão das universidades, né. As universidades não são apenas um ensino restrito à sala de aula, né, mas tem a pesquisa, tem a extensão também, que formam os pilares da formação acadêmica, né, e que bom que tu está fazendo parte do projeto, e que bom que ele pode, de fato, te transformar de alguma maneira e te mostrar novas possibilidades, né, é muito bacana isso. Temos mais alguma questão, pessoal? Podemos já encerrar as perguntas, Laura, isso, né, era a última, né, A gente já deu uma extrapoladinha aqui. Já deu uma extrapoladinha. Acho que fica agora a indicação do livro, então, Laura, é isso?
Tá. Pessoal, então, para encerrar aqui a sessão da sala temática, a gente, então, sugere aqui para vocês, né, a compra do livro de esportes de raquete, que foi mobilizada aí por boa parte das pessoas que estão envolvidas no congresso. Tem um olhar multidisciplinar, tem capítulos super diversos a respeito das práticas dos esportes de raquete, mostrando diversas possibilidades de fato. Eu tive o prazer de escrever um capítulo que trata das competições formais diversificadas, então dando uma breve resumida no teor do capítulo, né? Eu acredito muito que nós temos um processo hoje de ensino-treino muito modificado já e positivamente transformado no sentido das práticas pedagógicas, mas que as competições muitas vezes elas estão limitadas, sobretudo as competições formais, né? Nós vemos muitas vezes apenas um modelo de competição formal nas modalidades de raquete. Então, dentro do capítulo, vocês vão encontrar algumas coisas como a competição dentro de um cenário de parceria ou guerra, como que o cenário de parceria, que é aquele que a gente quer incentivar e entender a competitividade como um olhar positivo, não competitividade como hoje a gente enxerga sendo uma pecha pejorativa para as coisas que a gente denomina às vezes, né? A partir dali também como que ela influencia o contexto motivacional da criança em relação à motivação intrínseca, né? Então fala um pouco sobre os aspectos motivacionais também. E ao final, então, a gente propõe práticas, né, que possam deixar as crianças mais autônomas e que elas mesmas possam criar as suas competições, e não aquela competição do adulto para a criança, mas da criança pela própria criança, e aí então fazendo um papel mais diversificado das competições. Então fica a sugestão de leitura, é um capítulo que a gente escreveu com bastante carinho, né? No mais, eu agradeço a todos pela participação aqui, tanto no chat quanto no ao vivo aqui na fala, né, no microfone. Parabenizo de novo aos trabalhos de todos que estiveram presentes aqui e desejo um resto aí de congresso bastante produtivo para todos nós e um final de semana excelente também, certo, gente? Então, um abração, obrigado aí pelo momento de troca. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.